Imagine entrar em um restaurante de luxo, sendo tratado como alguém comum, até que um garçom faz questão de insultá-lo na frente de todos. Agora, imagine que a pessoa insultada é ninguém menos que Elon Musk. O que ele fez? A seguir, deixou todos de boca aberta. Era uma noite aparentemente comum em um dos restaurantes mais sofisticados da cidade. O ambiente, iluminado por lustres de cristal que refletiam suavemente nas taças de vinho das mesas, exalava uma aura de exclusividade. As conversas discretas misturavam-se com o som suave de um piano ao fundo, criando um cenário que transbordava elegância. O tipo de lugar onde cada detalhe era pensado para atender aos clientes mais exigentes e mais ricos. Os garçons, impecavelmente vestidos, circulavam com precisão coreografada, carregando pratos que mais pareciam obras de arte. Era um ambiente onde cada gesto, desde o posicionar de talheres à forma como as taças eram preenchidas, demonstrava perfeição. Ali, o atendimento não era apenas um serviço, mas um espetáculo para quem podia pagar por ele. Mas naquela noite, algo fugia ao padrão. Sentado sozinho em uma mesa discreta, próximo à janela, estava um homem que parecia não se encaixar no perfil habitual do restaurante. Vestindo um jeans desbotado e uma camiseta simples, ele era o oposto dos clientes bem vestidos que ocupavam as demais mesas. Não havia uma gravata, uma joia reluzente ou sequer um ar de ostentação. Sua chegada havia sido tão discreta que poucos notaram sua presença. Mas o garçom designado para atender aquela mesa notou, e para ele, aquele homem era um intruso. Alguém que, de alguma forma, havia conseguido atravessar a barreira invisível de exclusividade do restaurante. Deve estar no lugar errado, pensou ele, estreitando os olhos e ajustando o avental, enquanto lançava um olhar que parecia gritar julgamento. Enquanto isso, o salão continuava sua rotina sofisticada. Clientes ricamente vestidos brindavam, discutiam negócios e exibiam um comportamento que refletia a atmosfera de luxo. O homem à mesa, porém, não parecia incomodado por ser diferente. Ele examinava calmamente o cardápio, como qualquer outro cliente. Havia algo em sua postura, uma tranquilidade quase desafiadora, que destoava da imagem de alguém perdido ou deslocado. Para o garçom, aquilo era quase ofensivo. Na sua visão, aquele homem só podia estar ali para impressionar alguém, ou, pior ainda, para causar algum tipo de problema. A ideia de oferecer o mesmo nível de atendimento que oferecia aos clientes habituais lhe parecia absurda. Ele cruzou os braços, inclinando a cabeça enquanto o observava de longe. Se acha que vai passar despercebido aqui, está muito enganado, murmurou para si mesmo, com um meio sorriso cínico. Ele não sabia, nem poderia imaginar, que estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. O garçom se aproximou da mesa com passos rápidos, um leve suspiro de impaciência escapando enquanto equilibrava o cardápio em uma das mãos. Seu olhar não escondia o desdém. Antes mesmo de abrir a boca, já estava claro que ele não tinha intenção de oferecer o tratamento impecável que o restaurante era conhecido por oferecer. "O que o senhor vai querer?" perguntou, mas o tom parecia mais um teste de paciência do que uma genuína tentativa de atender. O homem levantou os olhos, e o sorriso educado que esboçou parecia deixar o garçom ainda mais incomodado. Ele se apoiou na mesa, curvando-se levemente, e soltou em um tom baixo, mas carregado de desprezo. "Olha, a maioria das pessoas aqui reserva com antecedência. Só estou dizendo isso porque não queremos problemas com clientes perdidos." O cliente, que até então parecia não se importar, respondeu com a mesma serenidade. "Entendo, mas acredito que todos deveriam ser tratados da mesma forma, certo? Pode me trazer a sugestão do chefe, por favor?" O garçom recuou ligeiramente, mas não com respeito, com escárnio.
Ele deu uma risada curta, debochada, antes de pegar o cardápio e caminhar para longe, murmurando algo que ninguém ao redor conseguiu ouvir. Mas o clima na mesa havia mudado. Apesar da calma exterior do cliente, era possível perceber que ele observava a atitude do garçom com um olhar que misturava paciência e algo mais, talvez uma curiosidade silenciosa. Poucos minutos depois, o garçom voltou com uma taça de água. Desta vez, seu gesto parecia intencional. Ele colocou o copo na mesa com força o suficiente para que algumas gotas escorressem, molhando a toalha e até a borda do prato. Desculpe por isso. O restaurante está muito movimentado hoje, disse ele, sem um pingo de remorso. Espero que saiba que lugares como este não são para qualquer um. As pessoas esperam que os clientes saibam como se comportar e, claro, que saibam como valorizar o serviço. Por um instante, o cliente fitou o garçom nos olhos como se o estivesse analisando. Ele não parecia irritado ou indignado, mas sua resposta foi um simples obrigado. Isso não só confundiu o garçom, como também deixou o ambiente em volta mais pesado. Alguns clientes nas mesas próximas, que fingiam não notar o que acontecia, começaram a cochichar. Havia algo estranho na maneira como aquele homem lidava com o desrespeito, e a tensão estava apenas começando. O clima no restaurante estava ficando mais pesado, e a situação logo chamou a atenção de um dos gerentes. De longe, ele observava o comportamento do garçom e a reação serena do cliente, tentando avaliar o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse intervir, algo inesperado aconteceu. Após o episódio da água derramada, o cliente decidiu pedir a conta, mesmo sem ter comido. Ele pegou seu celular e, enquanto o garçom voltava com um ar triunfante, começou a digitar algo. Quando o garçom chegou, soltou outra provocação. Finalmente percebeu que esse lugar não é para qualquer um, hein? Vou trazer a conta. Sem responder, o cliente apenas sorriu e esperou. Enquanto isso, as mesas ao redor começaram a prestar mais atenção e o murmúrio aumentava. Algumas pessoas já pareciam reconhecer o rosto do homem, mas o garçom, preso em sua arrogância, não fazia ideia de quem estava atendendo. Quando o garçom voltou com a conta, ele a colocou sobre a mesa com certo desprezo e esperou. O cliente pegou a nota, olhou para ela e disse calmamente: "Antes de pagar, pode me chamar o gerente?" O garçom, visivelmente irritado, tentou dissuadi-lo. "Não acho que seja necessário. Se é sobre o atendimento, pode falar comigo." "Mesmo?" "Não, prefiro falar diretamente com ele", insistiu o cliente, ainda calmo. Relutante, o garçom saiu para buscar o gerente, resmungando algo como "clientes difíceis." Quando o gerente finalmente chegou, ficou pálido ao ver quem estava sentado ali. Ele reconheceu imediatamente o homem. Elon Musk, o bilionário CEO da Tesla, SpaceX e outras empresas revolucionárias. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. O garçom, percebendo a reação do gerente, começou a ficar inquieto. Ele sussurrou para o chefe: "Por que você está tão nervoso? É só um cara qualquer." O gerente respondeu em um tom baixo, mas claramente alarmado: "Você sabe quem ele é? Esse homem é Elon Musk, um dos homens mais ricos e influentes do mundo." O rosto do garçom ficou lívido. Ele começou a gaguejar, incapaz de processar o que havia acabado de descobrir. A confiança e a arrogância que exibia minutos atrás desapareceram em um instante. O garçom ficou imóvel por alguns segundos, como se as palavras do gerente tivessem sido um soco no estômago. Ele tentou recompor-se, ajustando o uniforme com mãos trêmulas, mas era tarde demais. Elon Musk, sentado tranquilamente, agora era o centro das atenções no salão. E todos pareciam esperar o que aconteceria a seguir. O gerente, visivelmente nervoso, tentou salvar a situação. "Senhor Musk, peço desculpas por qualquer inconveniente. Não sabíamos que era o senhor." Elon levantou a mão, pedindo silêncio. Seu olhar sereno e firme fez o gerente se calar imediatamente. Com um sorriso discreto, Musk disse:
Não há necessidade de se desculpar. Quero apenas terminar o assunto com o garçom. O garçom, agora pálido e suando, deu um passo à frente. Sua voz vacilava ao tentar falar. Senhor, eu não sabia. Não foi minha intenção. Elon o interrompeu com um tom calmo, mas cheio de significado. Você não sabia quem eu sou, e isso é irrelevante. Mas sabia como deveria tratar qualquer pessoa que entra neste lugar. Não é a riqueza ou o status que define o respeito que alguém merece. As palavras ecoaram no salão, e um silêncio desconfortável tomou conta do ambiente. Outros clientes, que antes cochichavam, agora olhavam com admiração para a maneira como Elon estava lidando com a situação. Elon continuou. A verdade é que eu escolhi este restaurante porque gosto de passar despercebido, sem formalidades ou privilégios. Mas hoje, seu comportamento me ensinou algo importante. Você não desrespeitou apenas um cliente, você desrespeitou o próprio trabalho e o que ele representa. O garçom tentou pedir desculpas novamente, mas Elon, educadamente, encerrou a conversa com um simples: aprenda com isso. A humildade vale mais do que qualquer gorjeta que poderia ganhar. E com isso, ele tirou uma nota generosa do bolso, colocando-a sobre a mesa. Não era para o garçom, mas para a equipe inteira. Ele se levantou, agradeceu ao gerente e foi embora com o mesmo sorriso calmo com que chegou. Enquanto Elon Musk saía do restaurante, o salão estava em completo silêncio. O garçom, envergonhado, parecia afundar no chão, enquanto o gerente e os demais funcionários o olhavam com expressões de desaprovação. Após a saída de Elon Musk, o restaurante permaneceu em um silêncio constrangedor. Todos os olhares estavam voltados para o garçom, que ainda estava paralisado, tentando processar o que havia acontecido. O gerente, com um semblante sério, se aproximou dele e com um tom firme disse: vamos conversar depois sobre isso. Agora volte ao trabalho, mas lembre-se, o que aconteceu hoje é uma lição para todos nós. As mesas próximas começaram a cochichar e logo os clientes retomaram suas conversas. No entanto, a equipe do restaurante não conseguia esconder a tensão. Um dos colegas do garçom, que havia assistido a tudo de longe, se aproximou e disse em um tom baixo: cara, você perdeu a chance de ouro. Elon Musk, e você o tratou como se fosse qualquer um? Ele é famoso por ser generoso com quem o trata bem. O garçom, agora visivelmente arrependido, passou a noite refletindo sobre suas ações. Ele havia sido treinado para tratar todos os clientes com respeito, mas sua própria arrogância o cegou. A frase de Musk, não é a riqueza ou o status que define o respeito que alguém merece, ecoava em sua mente como uma lição que ele sabia que precisava aprender. Nos dias seguintes, a história começou a se espalhar entre os funcionários e até mesmo pelos clientes regulares do restaurante. O episódio serviu como uma reflexão para todos que trabalhavam ali. Não era apenas sobre o erro do garçom, mas sobre como muitas vezes julgamos as pessoas pela aparência ou por suposições. Curiosamente, algumas semanas depois, o restaurante recebeu um bilhete especial. Era de Elon Musk, enviado diretamente à gerência. No bilhete, ele escreveu: espero que todos tenham aprendido algo com aquela noite. A verdadeira riqueza está em como tratamos os outros. O bilhete foi emoldurado e colocado em um lugar de destaque na entrada do restaurante. A mensagem de Musk não era apenas para o garçom, mas para todos que cruzassem aquelas portas. A história daquele garçom e Elon Musk se tornou uma verdadeira lição não apenas para os funcionários do restaurante, mas para todos que ouviram sobre o ocorrido. Foi uma lembrança poderosa de que o respeito e a humildade não devem depender da aparência, status ou posição social de alguém. O garçom, apesar da humilhação inicial, escolheu transformar o episódio em um ponto de virada em sua vida. Ele passou a tratar
E cada cliente com respeito genuíno, independentemente de quem fosse. Para ele, aquelas palavras de Elon Musk, a humildade vale mais do que qualquer gorjeta que poderia ganhar, se tornaram um mantra. O restaurante, por sua vez, adotou uma nova política de treinamento, enfatizando valores como empatia e atendimento igualitário para todos os clientes. O bilhete de Musk, emoldurado na entrada, lembrava diariamente a todos que a verdadeira grandeza está na forma como tratamos os outros. E para nós, espectadores dessa história, fica a reflexão: quantas vezes julgamos as pessoas pela primeira impressão? Quantas oportunidades perdemos porque não olhamos além da superfície? A humildade e o respeito nunca saem de moda e são as verdadeiras chaves para construir um mundo melhor. O que você achou dessa história? Você já presenciou ou viveu uma situação parecida? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa.